Pois bem, agora vamos ouvir a voz de Deus, falando sobre Abacuque. Já estamos pela terceira semana consecutiva, e quando pensamos em Abacuque, pensamos na transformação de um homem e a mensagem que este homem nos traz. Hoje, a conclusão do livro, no epílogo deste ministério, oração e louvor. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos fazer a leitura da palavra. Diz assim a Sagrada Escritura, Abacuque 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de quê? Canto. Oração sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. O que ele faz quando ele ouve isso? Ele diz isso: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, Pai. Lembra-te da tua misericórdia. Que esta palavra enriqueça e abençoe tremendamente a tua vida, teu coração. Vamos orar a Deus. Vamos nos achegar ao trono da graça com confiança, porque haverá socorro em nome de Jesus. Senhor amado, Pai eterno e querido, para nós, crentes em Jesus, é uma alegria muito grande, ó Pai, nos achegar ao trono da Tua graça. Uma vez que o véu se rasgou de alto a baixo, um novo e vivo caminho foi criado em Jesus, o próprio caminho, para que nós tenhamos acesso a Ti, ó Deus triuno. Assim, diante da Tua glória, diante do Teu trono, ó Pai, com oração e louvor, nos achegamos confiadamente, sabendo, ó Pai, como diz o versículo 6 de Abacuque, o momento final ele diz: os caminhos de Deus são eternos. Cremos nisto, cremos na Tua palavra e te pedimos, ensina-nos sobre estes caminhos eternos, pois diante de Ti, com oração e louvor, nos achegamos. Oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, querida e amada bispa, em nome de Jesus. Família amada, espiritual, santos e preciosos de Deus, aqueles que a Bíblia diz que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, de quem, cujo amor jamais poderemos ser separados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Tudo passa em Cristo, por Ele, por meio dEle e para Ele foram criadas todas as coisas. Temos tratado do profeta Abacuque, o profeta do abraço, profeta que abraçou Deus, como se abraça num jiu-jitsu, agarrou Deus, não largou, enquanto não entendia ou não entendeu a revelação de Deus. Ao mesmo tempo, um profeta que abraçou o povo, como uma mãe que abraça uma criança de colo quando está chorando. Essa foi a visão de um dos reformadores a respeito de Abacuque. Então, o profeta do abraço,
e que através deste abraço muito nos ensina sobre a sua transformação e a mensagem que ele deixa para nós, mensagem eterna, sacrossanta, bíblica, atemporal, e que enquanto Jesus não volta, continuará a falar e a revelar Deus, Cristo Jesus. Assim, pensar em Abacuque é meditar em como Deus é poderoso para transformar a vida de uma pessoa. Como Deus é poderoso para transformar. Hoje eu estava lendo uma mensagem de WhatsApp de um amigo, pastor Erildo, pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, já um senhor de idade. E ele estava, na sua mensagem de texto, uma mensagem, conversa sem nada teológico profundo, mas ele estava dizendo que, na opinião dele, algumas pessoas muito extremistas, de certo viés político, na opinião dele, negaram o Espírito Santo. Porque toda vez que se pensa neste viés que ele colocou, se vê historicamente cristãos sendo mortos, cristãos sendo perseguidos, igrejas sendo fechadas, centro de desconversão sendo criado, como na China. Então ele disse, acha que essas pessoas negaram o Espírito Santo, por isso não tem salvação. E eu respondi da seguinte maneira: amado, eu creio de fato que muitos deles são ateus, se não a maioria, de fato, historicamente, podemos aprender isso, mas a minha esperança está voltada para Paulo. Deus, entre aspas, Deus converteu Paulo por causa dessa gente. Deus converteu Paulo por minha causa e por tua causa. Como assim, bispo? Paulo foi um perseguidor da igreja. Onde tinha um crente, estava lá Paulo perseguindo. Onde tinha uma comunidadezinha querendo levantar a mão e dizer somente, eu creio em Jesus. Não pode, você tem que crer no Partido Comunista Cristão, PCC. Cristão não, partido, sei lá o quê, PCC. Tem que crer em mim, eu é que sou teu salvador. Onde tem um crente, tem lá uma perseguição. Mas Deus converteu a Paulo, gente. Diga glória a Deus por isso. Paulo se tornou o maior bandeirante da história do Evangelho. Por isso eu creio que há salvação para todos nós em Cristo Jesus. Desde que creia na pessoa de Jesus Cristo e abandone as práticas de perseguição à igreja. Diga amém, glória a Deus por isso. Então, nisto podemos ver o poder de Deus para converter uma pessoa. O poder de Deus para transformar uma vida. Amado, eu vou lhe dizer, de um lado ou de outro, das extremidades, não há limite para o poder de Deus. Deus pode converter, curar e sarar. Diga glória a Deus por isso. Olha, na Segunda Guerra Mundial, nós vimos as duas polaridades. Nós vimos um lado extremo da esquerda, nós vemos lá o senhor Stalin com a União Soviética e, você sabe, matando, e por outro vimos um Hitler, é verdade, um de extrema fascista, totalitário, que matou, que fez. Então as extremidades, as polaridades. Mas eu creio que Deus pode converter, sarar, libertar e dizer assim, eu sou a solução da tua vida. Diga, Jesus é a solução da minha vida. É a palavra de Deus que pode curar, salvar e libertar. E nenhum regime totalitário pode fazer. Somente o regime da graça de Deus. Então este é o poder de Deus que transforma. Pensar em Abacuque é pensar nisto. E estamos falando de forma sem querer adotar partidos ou nomes aqui, porque este era o que Abacuque estava vendo. Quando pensamos em Abacuque, pensamos num sistema político totalmente corrompido. Não tem como falar em Abacuque e não falar no sistema político absolutamente corrompido de Abacuque. O magistrado corrompido. A defesa do pobre e das pessoas, da comunidade nunca existiu. E isto levou para onde? O afastamento dos caminhos do Senhor.
Mas Deus pode restaurar. Diga glória a Deus por isso. Portanto, pensar em Abacuque é pensar como Deus pode transformar. E eu creio que Deus transforme muitas coisas em nosso país, no mundo hoje, para que a sua palavra corra e seja evidenciado o poder daquele que transforma todas as coisas. E na mensagem específica de Abacuque, quando pensamos nele, pensamos na transformação poderosa de Deus e na sua mensagem específica, ou seja, o drama pessoal em que o profeta Abacuque enfrenta as suas dúvidas, coloca todas elas diante de Deus e pela graça do Senhor encontra certeza da fé na sua vida. Amados, quantos de nós durante a caminhada da vida não enfrentamos lutas com dúvidas, dardos inflamados, problemas, sofismas que se levantam na mente, e muitas das vezes precisamos, amados, é na oração, é no Senhor na guerra, é no aipum da graça de Deus, é no mata-leão, é no abraço, é quando você abraça a oração de uma forma que diz aqui, olha, desse mata-leão não sai, ninguém me tira. Como Jacó agarrou o anjo e disse, não vai sair daqui enquanto me não abençoar. E aí, para que ele entendesse que aquela atitude era uma boa atitude, entretanto Deus continua soberano, falou, vou te deixar coxo, vai mancar de uma perninha, mas vai ter a tua bênção na sua vida. Amado, eu creio que Deus pode operar e fazer milagres, sinais e maravilhas como resposta de uma oração, resposta desse abraço de Abacuque. Então ele encontrou a certeza da fé, meditando, orando, esperando em Deus, louvando a Deus acima de todas as coisas. Esse foi o ápice, quando ele aprendeu a louvar acima de todas as coisas. Então, amado, minha palavra inicial é esta: não tenha medo de crise. Diga amém por isso, amado. Não tenha medo de crises. Não tenha medo quando se faz ouvir que os meus inimigos me espreitam, os meus inimigos se levantam contra mim. Davi disse, os meus ouvidos se satisfazem em ouvir que os inimigos se levantam contra mim. Porque Deus preparou a minha mão para a guerra, para a batalha, os meus dedos para a guerra. Diga aleluia, Senhor, obrigado, louvado seja. Então o importante não é saber o que tipo de crise, o tamanho da crise, quantas pessoas estão envolvidas na crise, qual é o quadro. Isso não é a primeira questão a se pensar. Isso depois será vivenciado, estudado, diagnosticado, percebido, estrategicamente você vai lutar com as armas de Deus. Mas o mais importante é como você enfrenta em Deus, como você se posiciona em Deus diante destas questões. Vamos construir teologia passeando um pouquinho. Diz assim em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, versículo 3 a 5, 1 Coríntios, acredito que eu errei, deixa eu ver. Não, perdão. Vamos voltar. 2 Coríntios, capítulo 10. Olha como é bom você ter um pouquinho de lembrança, hein? Quem errou? Eu não tenho alguém aqui para culpar, né? A culpa foi minha, né? A culpa foi minha. Não é 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para quê? Destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo Jesus. Então é isto que é importante você saber, amado.
Como é que você está enfrentando este problema? Você está usando armas da carne? Você está usando estratégias humanas? Você está usando autoajuda de não sei de quem? Você está usando qual é a ferramenta? A meditação do monte, não sei de onde? Meu amado, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas têm poder em quem? Em Deus. Poder em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, quando você o faz, amado, esteja convicto, meu amado, minha amada, Deus irá destruir as fortalezas que se levantaram, Deus irá acabar com as mentiras que se instalaram, a verdade de Deus vai prevalecer sobre a mentira. Eu creio, a vitória pertence ao Senhor, haverá dupla honra no lugar da vergonha, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Então esse profeta começa o seu livro com choro, começa o seu livro com queixas. Até quando, Senhor, o Senhor vai ficar calado? Mal sabia ele que Deus estava preparando o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração não sentiu. Deus já estava preparando para ele, para o seu povo. Mas ele estava lá ainda na meninice. Às vezes nós também somos meninos. Temos que aprender a deixar as coisas de menino. Mas muitas das vezes nas nossas elucubrações, nos nossos momentos de fraqueza carnal, de limitações humanas, choramos e dizemos: Deus, já está em 47 minutos do segundo tempo e o Vasco ainda não fez um gol. Aí Deus diz: filho, haja misericórdia, hein? E às vezes assim na vida, parece que a coisa já está lá no segundo tempo, o juiz, tu já fica olhando para o juiz. Para, juiz, não bota a mão no apito, juiz. Não vai. Parece, e quando o juiz pega o apito, então parece que vai dar um infarto. E você não entende, mas por que, meu Deus, parece que está demorando. E Deus fala: eu estou no controle da tua vida. Então ele começou o livro chorando, mas ele terminou cantando para a glória de Deus. Terminou louvando. Agora, este cântico de Abacuque não foi em virtude de uma mudança circunstancial. Quem mudou foi o próprio Abacuque. Quem mudou foi o entendimento de Abacuque sobre a grande verdade da soberania de Deus. A verdade da soberania de Deus encheu a alma daquele profeta de esperança. Ele disse: meu Deus, eu continuo vendo tudo da mesma forma. Eu continuo, agora está 48 do segundo tempo. Nada mudou, não entrou nenhum gol ainda. Mas todavia eu me alegrarei. Ainda que o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, a vide não deu seu fruto, todavia me alegrarei, exultarei no meu Deus, no Deus da minha salvação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não adoro pelo que o Senhor faz, eu adoro pelo que o Senhor é. Então ele aprendeu a descansar em Deus. Mas esta é a grande vitória de um cristão, é quando ele aprende a descansar em Deus. Isso é uma luta diária, nós estamos diariamente aprendendo, porque você aprende a esperar em Deus em certo grau, e daqui a pouco o negócio fica um pouquinho pior, porque aí ele disse: Deus, olha, o problema é o seguinte, eu estou vendo lá a corrupção no magistério, eu vejo os juízes corruptos, os políticos só pensam em si próprio, o cara era pobre, depois os seus filhos ficaram milionários e dominou lá a Silva Vale toda, morava lá na Silva Vale, rua Silva Vale, se tornou dono do Rio de Janeiro inteiro. Oh meu Deus, a coisa está ruim. Aí vem a resposta de Deus: tá bom, vou usar os caldeus para disciplinar todo mundo. Meu Deus, a coisa ficou pior. E aí aumentou o grau de aprendizado. Você estava no bacharel, agora você vai fazer uma pós. Agora tem uma pós-graduação do Espírito. Você vai aprender a andar no Espírito. Oh Santo Pai,
E a gente fica na nossa humanidade: não, meu Pai, me ensina a andar no Espírito com menos dor, meu Pai, por favor. Me ensina a andar no Espírito, mas libera uma vitória, meu Pai. E Abacuque estava no mestrado, amado, que veio a resposta que ele não esperava. Mas ele aprendeu, ele cresceu. Hoje, milhares de anos depois, estamos aqui dizendo a vitória de Abacuque, o abraço de Abacuque, a glória de Deus na vida de Abacuque, deste homem que aprendeu a confiar em Deus, porque Deus disse: apesar disso tudo, assim como as águas cobrem o mar, a minha glória encherá toda a terra. Então, Deus desanuviou a mente do profeta, tirou a neblina. Você já tentou dirigir com neblina? Não dá. A bispa semana passada disse: meu filho, tem muita neblina aqui, eu tenho que esperar um pouco para poder voltar, ir para o Rio, no culto de domingo de manhã. Disse: espera, bispo, espera para desanuviar essas neblinas, porque não tem como dirigir. Você pode ligar o farol, pode botar o que for, não dá. Então Deus tirou a neblina, retirou os véus, descortinou o coração daquele homem, mostrou para ele que apesar das circunstâncias, ele estava no controle, a palavra final era dele, e ele encheria a terra com a sua glória. Então, amados filhos, irmãos na fé, família espiritual, em vez de ficar carregando o peso das dúvidas, em vez de carregar uma mochila com 50 quilos nas costas e tentar correr igual o Usain Bolt, ele largou aquela mochila das dúvidas. Abacuque não ficou mais com as dúvidas. Em oração, ele lançou a ansiedade sobre o Pai, ele lançou a ansiedade sobre Deus, e Deus iluminou o seu coração, amado. Na torre de vigia, Deus iluminou aquele homem. Eu não sei quais foram os processos psíquicos que Abacuque viveu. Eu não sei quais os processos cognitivos que passaram pela mente daquele homem. Eu não sei, mas eu sei que ele foi transformado. Eu sei que ele foi liberto. Eu sei que ele foi regenerado. E um homem que começou o seu livro chorando, terminou cantando um dos maiores hinos do saltério hebraico e disse: eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então Deus mostrou para aquele homem, que foi o com que Abacuque ficou e se agarrou, abandonando as dúvidas e queixas, mostrou que o seu povo, naquele caso emblemático, o Reino do Sul, que alternava entre caminhadas na direção de Deus e escapadas perigosas para o pecado, para distante dos caminhos do eterno Deus, enfim, este povo compreenderia que a terra seria cheia da glória de Deus e que tudo estava dentro do tempo determinado pelo Senhor. Abacuque compreendeu que precisava de passar 9 meses para a criança nascer. Se nascesse com 3 meses não ia dar, ia nascer alguma coisa deformada, era um processo de Deus. Deus mostrou para ele que aquela aparente visão de injustiça, que poderia levá-lo à incredulidade, poderia levá-lo ao afastamento dos caminhos de Deus, aquela aparente questão de injustiça, que não há justiça na terra, que Deus está parado e na sua inação está lá parado, deve estar ocupado demais para me atender, que isto na verdade era uma confusão, era um equívoco. Quem estava errado era o profeta e não Deus, quem estava equivocado era o profeta. Mas Deus, eu tenho evidências, isso, aquilo outro está acontecendo, aqui estão as evidências. E Deus diz: filho, sabe de nada. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu espalhei as estrelas no céu e dei nome a cada uma delas? Onde? Me dizes se tu sabes. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu sou soberano. Eu vejo o que você não vê.
Eu faço o que você ainda não entende. Entendê-lo-ás depois, mas agora você não entende. Você precisa confiar em mim, meu filho. Então diga: eu confio no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Então Deus fez saltar aos olhos do profeta 5 ais que cairiam sobre os ímpios. 5 ais de julgamento sobre os ímpios. Julgamento inexorável. Não haveria ninguém que poderia libertar aquele povo do julgamento de Deus. Então, Deus mostrou para ele que, primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Ganância e cobiça desenfreada. Você vai encontrar isso dos versículos 5 ao versículo 11. Ai daquele que acumula o que não é seu. Bota dinheiro no bolso roubando os outros, puxando o tapete das pessoas, fazendo nota fria. Ai daquele que cresce na vida de forma fraudulenta. É a falsidade ideológica. Você vai encontrar isso no versículo 9. Quantas pessoas pensam que os fins justificam os meios? Amado, que alegria qualquer um de nós teria como cristãos. Que alegria qualquer um de nós teria em ser rico baseado na fraude. Será que algum cristão aqui teria alegria em ser rico baseado no roubo? Em ser rico baseado no engano? Nenhum de nós, porque você tem o Espírito de Deus na tua vida. E era isso que faltava àquele povo, aos caldeus. Ai deles! Ai daqueles que têm sangue nas mãos e fundamenta o seu sucesso na iniquidade. Trazendo para os nossos dias, artigo 157 do Código Penal Brasileiro: latrocínio, roubo seguido de morte. Ai daquele que fundamenta a cidade em cima do sangue do povo, é o que Deus disse. Ai daquele que constrói uma cidade, que faz uma questão, mas está matando o povo de fome, está matando o povo na fila do SUS, está matando o povo sem atendimento médico. Em 30 anos nesse país, quem é o brasileiro que diria, em 30 anos nesse país, de 85 para cá, quem é o brasileiro que diria: sou muito feliz com a saúde pública, estou satisfeitíssimo com a segurança pública, nossa, eu moro no paraíso? Nenhum brasileiro honesto diria isso. Ai daqueles que fundamentam um sucesso em cima da pobreza do povo, da miséria. Quarto lugar, ai daqueles que criam situações para envergonhar o seu próximo. Versículo 15 e 16, você verá que pessoas embebedam outros, colocam no cálice do outro o seu furor, coloca lá um boa noite Cinderela. Aí a pessoa está lá, o jovem está lá na balada, aí tem a loura, aí tem a morena, e ele está distraído, e de repente vem um boa noite Cinderela, e quando ele acorda, está lá no quarto do hotel, roubado, sem carteira, sem nada. Olha, um amado irmão aqui da igreja perdeu a carteira essa semana, mas perdeu a carteira em santidade. Deus foi tão bom que devolveu tudo, né, meu amado? Graças a Deus por isso. Não foi boa noite Cinderela, jamais. Então, você vê, ai daquele que cria situações para envergonhar o próximo. Amado, não faça isto, amado. Não faça isto. Quando você tentar envergonhar alguém, lembra que você não passa de um caco de barro, pecador. Quando você julga alguém, apontando o dedo para alguém, de uma forma, sabe, carnal e maligna, você se esquece que você tem os teus pecados também. Nós devemos, claro, saber separar, julgarmos os frutos, pregarmos a palavra de Deus. Mas você apresentar a vergonha de alguém a fim de humilhá-lo, você apresentar a vergonha de alguém a fim de humilhá-lo, de, sabe, tripudiar em cima da vergonha alheia, isso não é atitude de cristão, amado. Agradeça a Deus pelo perdão dos seus próprios pecados. Diga glória a Deus por isso. Ai daquele que pratica a idolatria. Está o versículo 19.
A primeira grande confissão de fé, nós temos entendido que toda igreja, toda a história da igreja precisa de uma confissão de fé. Qual é a confissão de fé da igreja Cristo Vive Missão? Ainda que não tenhamos ainda uma confissão de fé escrita, tópico por tópico, temos uma confissão de fé declarada e pregada. Você crê na salvação, crê no Espírito, crê na obra eterna de Jesus. Essa é a nossa confissão. A primeira grande confissão de fé do povo judeu, qual foi? Deuteronômio 6. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aquele povo se esqueceu da grande confissão de fé. Ele é o único Yahvé, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, e se pôs após outros deuses. E Deus estava mostrando tudo isso para Abacuque na torre de vigia. Você imagina que ao invés de ir para a torre de vigia, para a torre da oração, Abacuque fosse lá para beber o copo, cerveja gelada, com o limãozinho e sal na ponta, dá aquele gostinho com o Absolute 88, e vai lá, mistura com o negocinho, o gin, e bota o álcool para dentro, e fica lá no meio da baladinha. Se você acha que ele ouviu Deus falar, ai, é de Abacuque, porque não está buscando a resposta de Deus. Então, amado, conselho bíblico, não interprete mal os planos de Deus. No meio daquilo que te parece estar confuso, no meio daquilo que te parece estar desentendido, coloque-se na torre de vigia, coloque-se na torre da oração, porque Deus mostrará o julgamento do soberbo, daquele que nele não confia, e como justo pela fé que vive em Cristo Jesus, como Deus vai operar na sua vida, amado. Não interprete mal, busque nele o entendimento. Amado, Deus te dará compreensão, Ele iluminará os olhos do teu coração, Ele dará forte alento para a tua alma. Em Deus, no seu esconderijo do Onipotente, tu estarás seguro para a glória do seu nome. Diga glória a Deus por isso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque Ele diz ao Senhor, diga para o Senhor, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, minha segurança, Deus da minha salvação. Você confia nele, amado? Então diga: eu confio em Ti, Senhor. Aquilo que os meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, meu coração não sente, as dúvidas, as questões, eu coloco tudo diante do Senhor e confio no Senhor, espero confiantemente na tua resposta, na tua ação, porque eu sei que Deus está conduzindo todas as coisas. Então Deus mostrou tudo isso para Abacuque, e ainda mostrou que tudo aquilo que se passava, tudo aquilo que ocorria, era fruto da incredulidade das nações, era fruto de um coração petrificado pela incredulidade. Então o fruto da incredulidade, qual é? É a opressão, é a injustiça, é a iniquidade, são as práticas ilícitas, é o caos político, é o caos social, é o caos econômico, é o caos espiritual. Aí acontecem os flagelos, aí os incrédulos, os ímpios, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, não estão nem aí para a teologia moral, não estão nem aí para as escrituras sagradas. O que eles dizem? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus quando houve o tsunami? Cadê Deus quando há um problema? Agora você quer saber de Deus? Mas quando você estava lá, acabando com a vida, matando, roubando, destruindo a natureza, fazendo e acontecendo, Deus estava onde? Deus estava morto para você. Então este é o fruto da incredulidade das nações. Então esses são exatamente os mesmos pecados que se acumulam hoje sobre as nações e maculam a história da humanidade. Entretanto, amados, a promessa de Deus permanece, e eu creio, recebo e declaro
a glória do Senhor encherá a terra. Diga glória a Deus por isso. Eu creio nesta palavra. Então veja que Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, nos esclarece sobre esse entendimento, sobre o que é o fruto da incredulidade na vida humana. E ao mesmo tempo, o que é o fruto da fé? O fruto de um coração, de alguém que ora, de alguém que busca a resposta de Deus. Romanos 8,5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para onde? Para a vida e para a paz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha lá, página 1540, 5,16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amado, qual é o teu querer? É servir a Deus. O teu querer é adorar o Senhor, mas a carne não quer que você honre a Deus. Aí ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha aí o fruto da incredulidade, o fruto da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, amado, se você que está ouvindo a mensagem hoje, que está talvez pela internet, está metido em algumas coisas dessa, tira o teu pé do laço, amado. Tira o teu pé do laço. Hoje é tempo de você voltar atrás. Hoje é tempo de você se arrepender. Deus quer salvar a tua vida e transformar. Diga: eu recebo esta palavra. Ora, o fruto do Espírito qual é? Amor. Diga: amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também aonde? No Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é um problema, amado, às vezes no meio das pessoas que se dizem cristãs. É a inveja, sabe? É a vanglória, provoca o irmão, provoca o outro, e ele chega, e está sempre nervosinho. Eu vou chegar, eu vou fazer, eu pego, faço. Você sabe, conhece gente assim? Lembra de alguém na história que passou pela sua vida, pelo meu? Eu lembro. Sou nervosinho, mexe comigo, não. A pessoa vai chegando, você já sabe que o cara está querendo arrumar a briga. Não, meu amado, tira o pé da violência, tira o pé do laço, tira o pé disso tudo, porque isso não é fruto do Espírito. É isso que levou as nações ao que levou no tempo de Abacuque, que leva hoje. Então, nesses 5 minutos eu ainda tenho algo importante para dizer. Na jornada de transformação de uma vida, em meio às crises e provações, Deus capacita para que haja integridade entre aquilo que eu oro pela fé e aquilo que eu pratico, que também deve ser em nome da fé. Eu não posso orar a Deus em nome da fé, pedindo graça, misericórdia, transformação, e depois, em nome da fé, eu praticar a injustiça, a falta de misericórdia, a violência, o adultério, o assassinato, a fornicação, o disse que me disse, a fofoca, a divisão entre os irmãos, que Deus abomina. Então eu preciso saber
que na transformação, na jornada de transformação, Deus capacita para que haja integridade entre o que eu oro e entre o que eu pratico. Diga, eu recebo esta capacitação. Porque os nossos pés, em termos humanos, eles se apressam para quê? Derramar sangue. Os pés se apressam para derramar sangue. Se você se inclina para a tua carne, vais cogitar da coisa da carne. Mas se você se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, amado, você já foi convertido? Diga glória a Deus. Você já tem Jesus? Glória a Deus. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. Mas você tem uma responsabilidade de estar na torre de vigia. E se você coloca 2 cachorros para brigar, um cachorro mau e um cachorro bonzinho, você coloca os 2 para brigar, quem vai ganhar? Não, quem vai ganhar, normalmente nós dizemos o cachorro mau, mas às vezes o cachorro mau muito late não morde. Sabe quem ganha? Ganha o que tiver mais alimentado. Se você alimentar o cachorrinho bom, e alimentar, e alimentar, e alimentar, e não alimentar o outro, bota para brigar, vai ser massacre. Agora, se você deixa o cachorrinho bom de lado, e só alimenta o cachorro mau, olha, amado, vai dar problema isso daí. Diz que o homem chegou assim, para o cachorro, quem matou Abel? Aí o cachorro, Caim. Tadinho do cachorro. Isso é maldade com os bichinhos. Não agrida bichinhos. Nós amamos os bichinhos. Então, amado, rapidamente, alimenta o homem espiritual, alimenta a fé. Esteja na torre de vigia da oração. Esteja fielmente. Porque veja que, olha lá, Abacuque 2,12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Aí depois ele diz, versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo, Deus quer integridade entre prática e fé. Ai do que fundamenta o sucesso sobre a iniquidade. O que adianta você ter sucesso, mas se você tem iniquidade, praticou com iniquidade, não houve adequação, o que adianta ter a igreja cheia de pessoas e vazia de Deus? Com água do tratamento, objeto tijolo do milagre, gruta do milagre, entra na gruta, amado, a hora que entrar na gruta um gordo e sair magro, eu vou dizer, alguma coisa aconteceu ali. Eu vou lá fazer uma visita lá, eu estou com 118 quilos, o cara entra gordo e sai magro, fitness, Arnold Schwarzenegger. Olha, nem assim eu acreditaria, sabe por quê? Porque o inimigo também faz sinais e prodígios da mentira. O que importa é você ter doutrina, palavra de Deus, bíblica. E aí os sinais vão seguir aqueles que crerem. Então, é pela vida com Deus, é que o Espírito capacita, para que haja esta coerência entre o que se ora pela fé e o que se pratica pela fé. A questão é que Abacuque estava então se queixando. Ele achava que Deus não escutava o clamor dos oprimidos. Ele achava que Deus não estava interessado em salvar da violência os desfavorecidos. Então ele estava se queixando, ele estava numa luta com Deus. Ele estava no aipom da fé, no mata-leão da fé. Ele estava no jiu-jitsu da graça de Deus. Ele agarrou, ele disse, eu quero uma resposta, eu preciso de entender, eu preciso de ter a minha vida transformada. Acabei de citar Jó. Quando Jó fez 16 perguntas para Deus, e como é que Deus respondeu para Jó? Com 70 perguntas. Jó fez 16, Deus fez 70. Aí no final dessa brincadeira, o que é que Jó falou? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, amado, onde está Deus diante do mal? Era a questão que Abacuque colocava. Versículo 20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você se lembra que na visão de Isaías, capítulo 6, quando ele viu o templo de Deus, que aqui está dizendo, o Senhor está no seu templo,
Quando Isaías viu o templo de Deus, como é que Deus estava no templo? Assentado no trono, e as suas orlas enchiam todo o templo. Amado, eu lhes digo com base bíblica, se Deus está no templo, é porque Deus continua sentado no trono, no governo de todas as coisas, conduzindo a história das nações, e é Ele quem começa a boa obra, e é Ele quem termina. Diga glória a Deus por isso, amado. E vamos louvar ao Senhor. Então ouça, amado, nesses minutos finais, se nós olharmos para as nossas limitações, se nós ficarmos atentos às nossas limitações humanas e circunstâncias, paralisados, olhando para a nossa incapacidade humana, ficaremos desencorajados. Não haverá fruto de fé, não haverá o fruto do Espírito. Caminharemos no espaço das nações, da incredulidade, pensando que vale a pena o crime, pensando que vale a pena enganar para prosperar, pensando que vale a pena roubar e ser fraudulento para ter sucesso na vida. Isso é o fruto dos incrédulos que não esperam no Senhor e olham para suas próprias limitações. Como eu poderei ter uma casa na praia se eu não roubar? Como eu poderei ter um apartamento bom se eu não mentir, se eu não fraudar? Esse é o fruto do mundo, porque estão colocando a esperança inclusive no lugar errado. A lógica de Deus diz diferente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados perseguidos em meu nome, porque terão grande galardão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ser rico verdadeiramente não é ter a casa na praia. Ser rico verdadeiramente não é ter a mansão na Barra. Servir rico verdadeiramente é ter Jesus na sua vida. E quando você fechar os olhos aqui, vais abrir na glória de Deus. Isso é que é ser rico. Creio que o Espírito de Deus, na sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas o que adianta ser rico e ser deprimido? O que adianta ser rico e querer tirar a própria vida? O que adianta ser rico e adulterar, fornicar, mentir para a tua mulher que lava tuas cuecas freadas? O que adianta? Não ter moral, não ter respeito dos próprios filhos? Então, amado, próspero, feliz, rico e vitorioso é aquele que compreende que deve olhar para o trono de Deus. Não olhe para as limitações. Se você levantar os teus olhos pela fé para o Senhor, você será encorajado e capacitado por Deus para prosseguir íntegro e vitorioso. Abacuque então finalmente descobriu que Deus estava sim interessado, que Deus trabalhava sim para que a sua glória fosse abundante sobre a terra. Deus trabalhava sim para que o que sofre fosse consolado, para que o justo fosse honrado, para que o oprimido fosse liberto de todo jugo. O fruto daquelas questões erradas era o fruto da incredulidade. Mas Deus permitiria a disciplina para que ficasse visto diante de todos que o soberbo, o incrédulo, que confia somente em si e não deposita sua confiança em Deus, seria por fim destruído, sem jamais ser restaurado. Mas aquele que vivesse por fé, mesmo que passasse por disciplina, mesmo que passasse por duros tempos, Deus iria restaurá-lo pela sua graça. Deus iria levantá-lo da sua queda. E Deus iria lhe ensinar e lhe mostrar que o justo vive pela fé. Diga glória a Deus por isso. Então ele pôde, iluminado por Deus, abraçar o povo, levando a consoladora verdade ao seu povo, ao povo de Deus, de que haveria o tempo determinado por Deus, em que o inimigo opressor seria exemplarmente julgado por Deus. No caso, aqueles caldeus, babilônios, pessoas sem misericórdia, seriam julgadas. Assim como o fariseu, no exemplo que Jesus deu, aquele que se colocou diante de Deus em oração dizendo: eu sou bom, eu faço tudo, eu mereço, eu.
Enquanto Deus lhe mostrou que o povo da aliança iria triunfar, assim como o publicano. Deus, ser propício. Tem misericórdia de mim, Pai. Deus, na tua ira, disse Abacuque, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Pai. Porque os teus caminhos são eternos. Amado, se Deus contender com cada um de nós, ao fio da espada da sua justiça, não vai sobrar ninguém nesta igreja. Então Lutero entendeu Abacuque como o abraçador, que tomou o povo em seus braços, acalmou num choro como uma criança que chora, ninou, balançou, cuidou e disse para aquele povo que Deus é o Deus que incapacita, pela fé o homem, para que faça essa viagem do medo para a exultação. Faça esta viagem de transformação do desespero para a esperança, das queixas, dos receios para a fé, da angústia que às vezes assola a alma para uma alegria indizível e cheia de glória. Abacuque abraçou aquele povo e lhe disse: não atentemos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Abacuque abraçou aquele povo e disse: é necessário que nós andemos pela fé e não pelo que nós vemos. Ele agarrou o povo com o abraço de uma mãe que consola o seu filho que chora e disse: filho, estejamos preparados com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, pela fé, permanecermos inabaláveis. E assim este homem, através da vida de oração na torre de vigia, abraçou a Deus e foi transformado. Abraçou o povo e levou muitos à transformação. E hoje você também e eu somos transformados pela mensagem de Deus através de Abacuque. Que possamos agarrar as promessas de Deus, que possamos agarrar as verdades de Deus, sem medo das crises, sem medo das vozes contrárias, e possamos alertar as nações sobre a sua incredulidade e os frutos que se seguem à vida do incrédulo, para que sejamos nós um candeeiro a brilhar, uma luz a brilhar. Assim como o Abacuque foi iluminado, nós também sejamos e iluminemos a muitos pelo conhecimento de Deus e a sua glória que encherá toda a terra. Assim, hoje tratamos oração, sexta-feira terminaremos com o louvor. Lhes digo, fica firme na rocha, fica firme na torre de vigia. Aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, aquilo que gera confusão na sua mente, não fique com isso. Não guarde isso para você. Coloca tudo na torre de vigia. Coloca tudo diante do Senhor em oração. Fala com Deus. Abra o coração, rasgue o coração e as vestes da alma para Deus. Busque o entendimento nas Escrituras. Deus vai iluminar as dúvidas. Deus vai trazer certeza da fé. Assim como o Abacuque, na mensagem específica, pensamos em Abacuque, pensamos na transformação de um homem, e na mensagem específica. Qual mensagem específica? O drama pessoal de Abacuque, que enfrentou as suas dúvidas em oração e louvor, e ao final era um homem transformado. Que Deus opere pela sua graça e misericórdia esse poder transformador na vida de cada um de nós. Diga: eu recebo esta palavra. Eu quero terminar com uma passagem bíblica, não poderia deixar de ler esta passagem. Atos 16, versículo 19.
Atos 16, 19, diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que é que eles faziam, meus amados? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros ouviam. Diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e se soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então aquele carcereiro, tendo pedido uma luz, porque estava escuro, assim como as nações estão pedindo uma luz à beira do suicídio moral, à beira do suicídio psíquico, à beira do próprio suicídio físico, à beira do suicídio da família, à beira do suicídio, do colapso social, as pessoas estão pedindo essa luz. Entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E então pregaram a palavra de Deus para todos. Levante as tuas mãos para os céus. Que esta palavra chegue agora ao âmago da tua alma. Que esta luz de Deus brilhe agora em teu coração. Aqueles que estão me ouvindo, tanto presencialmente quanto pela internet, e pediram a Deus esta semana uma luz, como este carcereiro pediu uma luz. Estás no meio de um drama terrível. Talvez você esteja vendo o teu casamento se esboroar. Talvez você esteja vendo o fruto do trabalho do teu pai de anos, de suor, de lágrimas, na construção de um negócio, ir à bancarrota, em dívidas, quebrado. Alguém no desespero e na angústia da sua alma pediu a Deus uma luz. E o Senhor, sem demora e prontamente, lhe respondeu esta manhã: creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e a sua graça vai transformar o teu interior. Creia no Senhor Jesus Cristo e essas nuvens escuras de dúvidas, de medos, de angústias, de ansiedades, de rejeição, esses sentimentos obscuros que têm matado a tua alma, que têm gerado um suicídio emocional e psíquico, tal como o carcereiro iria puxar a espada e tirar a própria vida, tudo isso será desanuviado da tua mente.
as nuvens escuras irão embora, as vozes malignas serão repreendidas, as fortalezas serão destruídas, as altivezes serão anuladas, e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, tua vida será liberta, e a glória de Deus encherá todas as coisas, para a glória do seu nome, e haverá salvação na tua casa. Assim seja, assim diz o Senhor.